Bom dia para todos. Entramos aqui hoje, mais uma vez, na minha página Edificando Vidas, em um assunto muito polêmico, em um assunto muito difícil de falar. E a verdade da Bíblia, a verdade de Deus, é ofensa para aquele que não quer entender. Mas a partir da hora que você começa a ler a Bíblia e que você começa a entender a palavra de Deus, que você começa a aceitar, tem esse problema, aceitar a verdade de Deus, você não se sente mais ofendida. O que você quer? O que você quer é correr e consertar as coisas que estão erradas em sua vida. Eu digo isso porque eu fiz isso. Eu fiz. Sabe por quê? Aqui no livro de 1 Coríntios 6:10, no livro de 1 Coríntios 6:10 fala assim: não erreis. Não erreis. E lá em 1 Coríntios 6:10 fala sobre os fornicadores, fala sobre os efeminados, fala sobre os sodomitas. Entrando aqui nesse assunto dos efeminados, um dia eu conversando com uma pessoa, ela virou para mim e disse assim: mas a Bíblia, por que fala só dos efeminados? Só fala de homem com homem, relações entre homem com homem, e não fala de mulher com mulher. Acredito eu que naquela época de Sodoma e Gomorra, aonde a cidade foi destruída por causa da indecência e da imoralidade que estava demais lá, Ló, o primo de Abraão, sobrinho de Abraão, né, que foi para lá, e ele orou a Deus, e Deus então tirou Ló de lá com sua família e meteu fogo e queimou a cidade inteira, Sodoma. E o que acontece? Naquela época, pode ser que naquela época a imoralidade era mais entre homens e não entre mulheres. Tanto que a Bíblia cita mais homens do que mulher. Toda vez que Deus vai falar de uma família, como a família de Jacó, a família de Isaac, a família de Davi, essas famílias grandes, aonde tem filhas e filhos, ele se refere mais aos homens, aos filhos, do que às filhas. Tanto que fala 12 filhos de Jacó. Não foi só 12. Ele teve mais e ele teve filhas, né? Até na Bíblia fala da filha dele, Diná. Davi também teve filha, né? Também fala da filha de Davi, que é a Tamar. Mas a Bíblia só fala dos homens. Então, por isso, lá em 1 Coríntios 6:10 fala sobre os efeminados. Aí, o que acontece? Efeminados é homem que se veste como mulher, homem que gosta de homem. Infelizmente, isso hoje está acontecendo no mundo inteiro. E não é de hoje, desde quando o mundo é mundo, que você vê que Sodoma e Gomorra, né, já tinha isso. E dentro da nossa família, não tem uma família que não passa por uma situação dessa. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, versículo 11, em 1 Coríntios 6:10,
E aqui fala no 1 Coríntios 6, versículo 11, diz assim, olha para você ver, é a Bíblia que está dizendo. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido santificado, haveis sido justificado no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Aqui, depois eu volto aqui. Aqui, em 1 Romanos 1, 24, capítulo 32, diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Tipo, se na minha família tiver alguém nessa situação em que eu estou colocando aqui, eu não devo concordar com ele, por mais que eu o ame. Eu tenho que aprender a distinguir, a discernir o que Deus quer de mim. Porque aqui está escrito, não só os que praticam, não somente os que as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. 1 Romanos 1, capítulo 1, versículo 32. Você pode ler o Romanos 1, 24 todo, até o 32. Quer dizer, por mais que eu ame o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho, o meu irmão, eu não posso concordar com esse tipo de união. Mas também eu não posso desprezar, humilhar, julgar e nem condenar. Por quê? Porque Jesus disse, é o que muitos têm sido, mas haveis sido lavado, justificado, santificado pelo sangue de Jesus. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele derramou o teu sangue pelos pecadores. Jesus morreu para os pecadores, ao qual eu sou uma. Mas existe uma diferença entre ser pecador e estar no pecado. Estar no pecado é quando você é pecador e vive no pecado. Sabe que está errado, mas está ali cometendo aquele ato errado. Porque lá no livro de Levíticos, que é o livro das leis, fala, você pode começar lá do capítulo 20. Fala assim, ó, quando um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos fizeram abominação. E vice-versa. Igual eu disse, porque na época falava mais de homem, mas quando uma mulher se deita com outra mulher como se fosse homem, comete abominação. O que é abominação? Desagrada o coração de Deus. Desagrada o olhar de Deus. Vai contra a palavra de Deus. É uma coisa abominável, é uma coisa que Deus não aceita. É um assunto difícil de se conversar, mas quando a pessoa quer entender e ele aceita, não é difícil. E na minha família tem história. Vamos lá. Então, no versículo 15, o livro de Levítico é o livro das leis. Fala sobre casamentos, fala sobre união que Deus não agrada. Sobrinho com tio, pai com filho, avô com neto, irmão com irmão.
né? Tanto que um dia, quando uma parenta minha foi fazer um casamento entre os meus dois sobrinhos, ela me ligou me perguntando: é pecado primo com primo? Não. Primo com primo não é pecado, porque Deus, na época, quando o povo era pouco, né? E Deus sempre ensinava para o líder que devia casar dentro da parentela. Tanto que Sara e Abraão são irmãos por parte de pai. Joquebede e Arão já é tio e sobrinho, mas naquela época Deus não colocava isso como um pecado mortal, porque eram poucas as pessoas e ainda a lei veio com Moisés. Entendeu? Então, Joquebede e Arão foi antes de Moisés, porque eles são pais de Moisés. E a lei veio depois de Moisés. Moisés veio colocando lei. Aí, com Jesus, tanto que antes de Jesus, ainda poderiam ter várias esposas. O homem poderia ter várias esposas. A mulher, não, era só o marido dela. Mas o homem poderia ter várias esposas. Davi teve várias esposas. O filho de Davi, que é Salomão, teve 800 mulheres. Mas, depois de Cristo, veio uma outra lei. Veio uma outra lei que diz assim: enquanto, em 1 Coríntios 7:39, enquanto o marido viver, a mulher está ligada a ele. Morrendo um ou outro, querendo, pode casar de novo. Amém? Então, está escrito também aqui. Aqui, em 1 Coríntios 7:8, eu deixei aqui que fala sobre as viúvas e os que não são casados, solteiros. Fala assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom que fique só. Igual eu. Quem escreveu, quem falou foi Paulo. Mas, se não podem conter-se, casem. Porque é melhor casar do que arder no pecado. Aonde está isso, Ivani? 1 Coríntios 7:8 fala sobre os casamentos. As viúvas permaneçam viúvas. Se não conseguir, as viúvas ociosas, aquelas que, né, que são desesperadas, que não aguenta ficar sozinha, que não quer ficar sozinha, então é melhor casar do que arder no pecado. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Eu estou repetindo o que está escrito. E aqui também, em 1 Coríntios 7:10, fala assim: por causa da fornicação, é melhor que cada um tenha o seu próprio marido e o marido tenha a sua própria mulher. O que é fornicação? É quando você não é casado e fica com, ou o homem fica com a mulher, ou a mulher fica com o homem, ou, né, hoje tem homem com homem e mulher com mulher, mas vamos falar aqui sobre o homem e mulher. Quando o homem não é casado e a mulher não é casada e ficam juntos, têm relação e não são casados. Isso se chama fornicação. Adultério é quando o homem é casado ou a mulher é casada e ficam com outros. Chama adultério. Estão cometendo adultério. Então, lá em 1 Coríntios 6:10 fala que os adúlteros, os fornicadores também não herdarão o reino de Deus. Amém? E aqui em Mateus 26:41
fala sobre os desejos da carne. Ah, mas a carne é fraca. Aí a Bíblia disse, mas o espírito é forte. Aí em João 3, versículo de número João 3, 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Como eu posso ser nascido do espírito? Nascido da carne é quando você nasce da barriga da sua mãe. Nascido do espírito é quando você nasce da água, do batismo. Quando você vive mais o espírito, você faz o que manda o espírito. E o espírito não deseja os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Masturbação, fornicação, adultério e sodomia. Sodomia são os desejos da carne. E tem outros, né? Que é a glutonaria, a inveja, a maldade. Então eu tô dizendo aqui agora sobre união. Eu não tô falando sobre outros desejos da carne. Que tem outros desejos da carne que desagrada a Deus. O vício. Tudo que a carne quer, além, desagrada a Deus. A pessoa que bebe, cai pro chão, rola pra lá e fica bebendo e todo dia, é um vício, é um desejo inflamado, um desejo terrível da carne. A pessoa que fuma, é um desejo da carne. A pessoa que gosta de uma coisa, que não fica sem essa coisa, todo dia, toda hora tem que ter aquela coisa, eu tô comendo, é um vício, é um desejo da carne. Por isso que eu digo que quando nós, os casados, porque aqui eu tô falando isso, mas não é só com quem, às vezes nós falamos aqui sobre os sodomitas. Olha no dicionário, eu tenho um dicionário enorme aqui, ó. Mas hoje, deixa eu ver se é de cabeça para baixo, tá? Não, tá certo. Mas hoje, vou virar aqui porque é assim mesmo. Hoje não precisa de dicionário, hoje nós temos o Google, né? Entrando aqui, quando eu não tinha o Google, eu entrei aqui no dicionário com um amigo meu conhecido. E eu lendo com ele, nós fomos ler e achamos aqui, sodomia é a prática de sexo anal entre homens e entre mulher e homem. Porque tem muitas mulheres ou homens que são casados e que praticam esse relacionamento achando que estão certos porque são casados. Estão totalmente errados. Estão cometendo sodomia do mesmo jeito. Porque Deus não deixou essa prática para ninguém. Então, às vezes, as pessoas acham assim, mas eu sou casada. Eu posso fazer o que eu quiser. A palavra de Deus diz assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Amém? E aqui, em Levítico, no versículo 15, fala até sobre o homem ou a mulher, igual eu te disse, lá fala mais do homem, mas a mulher entra, que se deita com animais. Ah, tem isso? Tem. Infelizmente tem. Ai desses. São união imunda, que não agrada o coração de Deus. Deus não fez o homem para ter relação com animais, né? Então, aqui em Romanos, versículo 27, diz assim, ó. O homem está deixando o uso natural da mulher e inflamando um com o outro, homem com homem. E aqui, voltando no versículo 26, olha só para você ver, eu tô falando tudo para vocês lerem. Diz assim, aqui ainda em Romanos, tá?
capítulo 1, versículo 24. Porque até as mulheres estão deixando o uso natural delas, ao contrário, né? Estão deixando o uso natural delas, usando o uso ao contrário à natureza. Não precisa eu explicar aqui qual é o uso ao contrário da natureza, né? Qualquer um sabe. Então tem mulher casada que está deixando o uso natural e indo no uso ao contrário da natureza. Porque acha que é casada e que ela pode ter a relação sexual anal. E a Bíblia proíbe. Proíbe. Aonde eu acabei de ler, é o que tem acontecido. Mas com o sangue de Jesus, Jesus morreu, derramou todo o seu sangue para que eu fosse justificada, lavada e remida dos meus pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Jesus morreu, morte de cruz, ele morreu, ele não cometeu nada de errado. O que estava sobre ele eram os nossos pecados. Estava sobre Jesus. Ele carregou os nossos pecados. A ponto de Deus, o Pai dele, virar as costas para ele e ele dizer na cruz: Pai meu, por que me desamparaste? Foi quando Deus virou as costas, porque o pecado não deixa o homem aproximar de Deus. Quando a pessoa está no pecado, ela não aproxima de Deus. Você pode ver que quando um filho seu está cometendo um ato pecaminoso e que você vai conversar com ele, ele não olha na sua cara. Quando ele está falando, quando a pessoa está falando mentira, ele não olha na sua cara. O pecado não deixa a pessoa levantar a cabeça e olhar no olho do pai, da mãe. Assim é o pecador com Deus. A palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados, entra para o seu quarto, dobra o seu joelho. Ninguém está livre de pecar nesse mundo, não. Ah, mas você fala isso porque você acha que você é diferente? Eles falam assim, né? É santa. Mas a palavra de Deus diz que santo é todo aquele que se separa do mundo para servir a Deus, é santo. A partir da hora que eu saí do mundo, eu não quero mais fazer as coisas do mundo, eu me santifiquei para Deus. Eu deixei aqui em Apocalipse 22, 11. Diz assim, ó. Quem é justo, quem é injusto, continua injusto. Fica mais injusto. Agora, na apostasia, nos últimos tempos. Quem é sujo vai se sujar mais ainda. Mas quem é santo, santifique-se mais. Se eu acho que eu sou santa, eu tenho que me santificar mais. Porque agora é que vai chegar a hora dos verdadeiros adoradores aparecer. Você acha que é fácil eu fazer esse vídeo? Eu posso ser julgada, eu posso ser condenada. Porque a verdade de Deus não é que ela machuca, é que a verdade de Deus, para quem não quer ouvir, é uma ofensa. É ofensa. Mas a partir da hora que você quer ouvir, que você quer aprender, você não vai ver isso como ofensa. Então aqui eu expliquei bem.
né? Então, quando nós queremos entender a verdade de Deus, nós aceitamos o castigo de Deus. Diz assim, bem-aventurado o homem cujo Deus castiga. Porque se Deus está te castigando é porque Ele te ama. E Ele quer que você mude o seu jeito de ser. Eu estou dizendo isso porque eu era. Tem coisa aqui que eu cometia. Mas aprendendo, lendo a Bíblia, eu falei, não, vou mudar. Eu vou mudar. E quando a pessoa quer, ela muda. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Não existe isso. Nós nascemos bebezinhas, nós nascemos cheia de amor, a menininha, o menininho, a mãe dá um nome para a filha, para o filho, cresce, aí depois que cresce, o diabo vem, entra no ouvido, a pessoa deixa a palavra entrar e fazer ninho no coração e na mente, e acontece as desgraças, as tragédias, os suicídios. Sabe o que é isso? É deixando o inimigo, ó, cochichar no seu ouvido. E deixando a palavra entrar e, ó, fazer uma morada no seu coração e na sua mente. A palavra de Deus diz que nós não temos condições de espantar os nossos pensamentos. Nós não temos condições de evitar sonhos terríveis. Olha que muitas das vezes eu ainda consigo mudar o meu sonho. Teve um dia desse que eu sonhei um sonho terrível. Eu fazendo uma coisa que eu não faço. Eu fazendo uma coisa que eu não concordo. E eu acordei e eu não consegui parar de sonhar. Concretizei aquele sonho terrível, miserável. Acordei terrível, triste, aborrecida. Eu tive que pedir socorro para as irmãs da igreja e para o pastor da minha igreja. De tão triste que eu fiquei por causa de um sonho. O diabo querendo tirar a minha paz no sonho. Ele ataca a gente no sonho. Então, quando for dormir, ore a Deus. Porque se você concretizar um erro no sonho, acorda, arrependa, peça a Deus perdão. Não deixa essa maldade, não deixa, com perdão dessa palavra, essa desgraça, desse sonho covarde, aninhar no seu coração e na sua mente. Ah, foi bom, né? Eu sonhei. Ah, não, foi terrível, porque é uma coisa que não passa na minha mente e que eu não sinto no coração vontade de fazer. Terrível. O diabo está sempre querendo colocar o passado na sua mente para te fazer cair. Mas não deixa. Porque uma vez Deus te perdoando, você está perdoado. Porque Deus te perdoou. No dia que você levantou sua mão, no dia que você falou, eu aceito Jesus como único e fiel Salvador, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito mais. O perdão é imediato. É o diabo que tenta colocar na sua mente o seu passado miserável para que você venha cair. Mas uma vez perdoada, você está perdoada. Vá e não peques mais. Leia a Bíblia. Você quer saber o que é sodomitas, sodomia, fornicação, adultério? Vai no Google. Hoje nós temos o Google, a internet. A internet vai ser usada demais para acabar com as pessoas, mas ainda nós podemos usar ela para o bem. No final, não. No final ela vai ser usada para caçar,
para procurar, para encontrar pessoas. O anticristo, o falso profeta. Mas hoje, até então, nós podemos falar. E eu peço a Deus, o Espírito Santo de Deus, que encontre agora, aonde estiver uma pessoa, dentro do que eu falei aqui, eu quero dizer para você que Jesus morreu por você, que Jesus te ama. Ele disse assim: eu não vim aqui para julgar e nem para condenar, eu vim aqui para salvar. Por isso, quando a pessoa diz Deus é amor, Ele é amor. Ele é misericordioso. Ele não castiga ninguém, Ele deixa você se castigar por si próprio. Porque aquilo que se faz, você vai colher. O que planta, você vai colher. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a um ano. Uma hora você vai colher. E o dia do juízo final vai chegar. E Deus vai cobrar de cada um o que fez aqui nessa terra. E se eu tô falando com você, é porque é uma obrigação minha. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e todo aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Que você venha crer. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você, pecador. Seja qual pecado for que você está cometendo, que você está vivendo, Jesus morreu por você. Para que você fosse lavado, justificado, santificado no sangue de Jesus derramado. Você é forte o suficiente para dizer, não vou, não quero. Você é forte para isso. Porque eu fui e eu sou. E eu não sou melhor que você. Quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, e aí? Jesus morreu para todos. Jesus morreu para todos. E ele disse, eu não vim condenar, eu vim para salvar. Que a salvação de Jesus possa encontrar você, que está vendo esse vídeo, e toda a sua casa. Mas, por mais que você ame os seus, não concorda, não compactua com os erros deles. Ore a Deus, assim que eu faço. Ontem, o meu joelho achatou de tanto que eu fiquei joelhada orando para os meus. E vou continuar enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém.